Boa noite, pessoal. Vou começar hoje aí um tema de direito do trabalho, tá? Segunda parte que a gente está estudando. Hoje é jornada de trabalho, ok? Quem estiver assistindo aí a aula gravada depois, nós estamos estudando a partir da página 16, tá? A última aula aí nós já vimos. Vou voltar um pouquinho para vocês darem uma olhada. Na última aula nós vimos contrato de trabalho, tá? E aí hoje a gente vai ver jornada de trabalho. Lembrando a todos vocês que esse domingo, tá? Nós vamos ter nosso simulado presencial, mas essa semana já começou o cronograma de 30 dias. Inclusive, eu acho que a maioria aí já deve ter feito o primeiro simulado, correto? Quem ainda está por fora do que seria o cronograma de 30 dias, depois me chama lá no WhatsApp para a gente poder, para eu poder tirar essa dúvida para vocês, ok? Beleza. Dentro do tema de jornada de trabalho, é importante a gente se ater a alguns conceitos básicos. Inclusive, essa aula eu vou precisar de quem assistiu a última ficar atento, porque eu sempre vou estar relacionando com a aula anterior, tá? Bora lá começar. O que seria a jornada de trabalho, tá? É o lapso temporal diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador em virtude do respectivo contrato. Na última aula nós vimos que contrato de trabalho ele exige alguns requisitos, né? Mas que não exige uma formalidade tão grande para ser válido. Tanto que a gente viu que um contrato de trabalho pode ser feito de forma escrita ou verbal, tá? Mas desde que haja a questão da não eventualidade, ou melhor dizendo, habitualidade, certo? Entre outros requisitos que a gente viu. Então, jornada de trabalho é o tempo do trabalhador, que isso consta no trabalho, no contrato de trabalho, seja 44 horas semanais, 40 horas semanais ou menos. Aquilo que consta no contrato deve ser cumprido. Então, aquele tempo você tem que deixar à disposição para o empregador, tá? No comércio, normalmente a gente vê aí de 8 até as 18 horas, né? Com intervalo de 2 horas de almoço, de 1 hora, aí vai até as 17, enfim. Então, a jornada de trabalho representa a quantidade de energia horária despendida pelo trabalhador por dia, semana, mês ou ano, enquanto estiver à disposição do empregador, tá? Então fica atento quanto a essa questão. Lembrando que no Brasil normalmente aí é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, tá? Conforme aí o artigo 7º, inciso 18º da Constituição. Então fica atento quanto a isso aí, tá? Inclusive no artigo 58 da CLT também está previsto essa questão do horário na jornada de trabalho, ok? Seguindo, é importante, gente, inclusive eu falei isso, foquei muito isso na última aula, sempre que você estiver estudando direito do trabalho, observar também se a lei está atualizada, tá? Porque obviamente aí teve uma alteração recente em 2017, né? Que nem é tão recente mais, 5 anos aí, mas depois de 2017 também teve outros acréscimos aí, até algumas coisas foram revogadas. Então fica muito atento quando estiver estudando direito do trabalho, sempre com o VAD do lado, tá? Quem não tem o VAD atualizado, no site do Planalto tá direitinho aí, tá? Artigo 4 diz que considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando, executando a ordem. Ok. E aí a gente já viu isso aí mais adiante. Agora, questão importante, que isso cai muito em prova, é isso aqui, ó, parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Nós vimos na última aula, e para quem não estava, eu quero que já destaque esse artigo 473 da CLT, tá? Nós vimos algumas hipóteses lá de interrupção do contrato de trabalho, em que mesmo que o empregador não esteja trabalhando, não está à disposição do empregador, mas ele continua recebendo, tá? Vão lá na hipótese no artigo 473. Inclusive a gente fez um paralelo, uma diferença com suspensão,
tá? Qual a diferença de suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Existem algumas diferenças básicas, mas a principal é que ambas, o empregado não está à disposição do trabalhador, não está trabalhando, mas na interrupção, ele mesmo sem estar trabalhando, ele recebe. Já na suspensão, ele não está trabalhando e não recebe, tá? Não recebe. Lá no 473 tem alguns exemplos de interrupção, ok? Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58. Tá? Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. Então, quais são as atividades particulares aí que não se considera tempo à disposição do empregador? Ou seja, você não pode receber horas extras, você não vai receber por estar exercendo tais atividades. Primeiro, práticas religiosas, isso mesmo na dependência da empresa, tá? Descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, tá? Se a empresa exigir que você troque de roupa lá, às vezes mexe com químico, com alguma coisa assim perigosa, então tem que trocar lá mesmo, aí já é outra questão. Mas se não, se seu trabalho for no comércio normal, você tem que chegar já trocado em casa, ok? Isso aí você não tem que receber porque tem que trocar no trabalho não, tá? E aí nós temos algumas súmulas, tá? A primeira aí, 429 TST, que diz que tempo à disposição do empregador do artigo 4º aí, período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. Diz, considera essa disposição do empregador na forma do artigo 4º da CLT o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Isso aí é para empresas grandes, né, multinacionais, essas maiores empresas aí, que desde que você entra na empresa até você chegar no seu setor, se você demorar mais de 10 minutos, esse tempo ali já começa a estar valendo como hora trabalhada, ok? Tem a questão da súmula 366, que fala a questão do cartão de ponto. Quero que vocês deem uma lida também depois, tá? 449 também, minutos antecedentes. Então, leiam mais uma lida e aí a gente continua. Outro ponto importante aí, ó, artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Existe a obrigatoriedade das empresas com mais de 20 funcionários de ter o controle da jornada de trabalho, bem como dos intervalos, tá? Esse controle da jornada de trabalho, normalmente as empresas fazem por ponto digital, enfim, tem várias, hoje pode ser através também, além do ponto, pode ser através da digital mesmo, da biometria, cartão de identificação, existem várias maneiras aí de estar controlando a jornada de trabalho, ok? Artigo 74 da CLT. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados, tá? Isso aqui, ó, redação dada em 2019, então mais atual aí, tá? Fica atento quanto a isso aí. Pronto. Outra coisa importante que a gente deve ficar atento, mais uma súmula aí, súmula 338, é que o ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados, o registro de jornada de trabalho, na forma de 74 parágrafo 2º, a não apresentação de certificados de controle de frequência gera presunção relativa de veracidade do jornal de trabalho, a qual pode ser lidida por prova em contrário. Quer dizer o quê? Isso é importante, já vai cair bastante na OAB. A folha de ponto, professor, a folha de ponto, então, ela é só uma mera formalidade? Se for aplicado em juízo, por exemplo, ela não tem muita aplicação, não é muito considerada? De maneira alguma. A folha de ponto ela é considerada sim, tem relevância, mas depende se aqueles fatos, aquele ponto ali for comprovadamente verdadeiro, tá? Porque pode acontecer muito, ainda mais quando algumas empresas ainda têm folha de ponto manuscrito, tá? Ou mesmo a digital. A gente costuma falar com o horário britânico, né? Nunca ninguém vai chegar no trabalho sempre 8 horas da manhã
sair meio-dia, voltar 1 hora e ir embora às 17 horas, tá? Isso aí é uma prova de que aquela folha de ponto foi adulterada, então o juiz não vai considerar, tá? Então, a gente olha muito a questão da verdade dos fatos, tá? Em princípio importantíssimo, que inclusive, a depender, desconsidera a folha de ponto. Aí, se o empregador estiver falando, muitas vezes é pelo testemunho dos outros empregados, de ex-empregados, que podem comprovar que a folha de ponto ali está certinha para o empresário não pagar hora extra, enfim. Isso aí é para ser discutido em juízo, tá? Mas fiquem atentos quanto a essa questão aí, ok? Temos também um OJ aí, ó, 275, tá? Que fala sobre a questão do turno ininterrupto de revezamento, tá? Inexistindo instrumento coletivo ficção de jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extras laboradas até além da sexta, tá? Bem como as executivas adicional. Beleza. O que mais que a gente pode dar uma olhada aqui? Seguindo adiante, essas súmulas que eu deixei aqui para vocês, gente, e esses informativos, é importantíssimo a leitura, tá? Eu não vou ficar lendo súmula informativa aqui, porque é fácil compreensão, mas qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, até para a gente adiantar a matéria, né? Que muitas vezes aqui é só de um tema só. Mas é importantíssima a leitura, até porque OJ, principalmente OJ, que é a orientação jurisprudencial, cai muito na primeira fase em direito do trabalho, tá? E aí já traz alguma primeira atenção aqui, ó. Alguns tipos de empregados possuem jornada de trabalho diferenciada, como, por exemplo, nós, advogados, eu advogado, vocês futuros advogados, tá? Que é 4 horas diárias e 20 horas semanais, tá? Salvo contrato de dedicação exclusiva. Isso aqui está mais explicado ainda no estatuto, tá? Da advocacia. Lá prevê isso aí. Você pode trabalhar por uma empresa? Pode. Desde que seja aí no máximo 4 horas diárias ou 20 semanais, ok? Lógico, com algumas exceções, como por exemplo, se há um contrato aí de dedicação exclusiva, tá? Mas também o valor aí do honorário, o valor do contrato, o valor, sua remuneração tem que ser condizente, tá? E bancários, ó, que é 6 horas diárias e 30 horas semanais, tá? Então fica atento quanto a essa questão aí. Ó lá, tá no artigo 20 do Estatuto, Lei 8.096. Jornada de trabalho de advogado, empregado, não poderá ultrapassar 4 horas de trabalho conforme artigo 20, tá? Fica atento. E aí a gente trouxe algumas características, né? Dentro disso aqui, tá? Inclusive aqui fala sobre o banco, mas eu não vou dar uma lida não. Depois vocês dão uma lida aí nesse informativo terceiro, vamos adiantar. Aqui já vem falar sobre a questão dos bancários, né? A questão das 30 horas semanais, que está disposto aí no artigo 224, inclusive teve atualização aí, ó, em 2019, tá? O CAPT, que diz: a duração normal do trabalho dos empregados em banco, em casas bancárias na Caixa Econômica Federal, para aqueles que operam exclusivamente no Caixa, será de até 6 horas diárias, fazendo um total de 30 horas de trabalho por semana, podendo ser pactuada jornada superior a qualquer tempo, no artigo 58 da CLT, tá? Mediante acordo ou convenção coletiva. Lembrando que aqui fala exclusivamente para aqueles que operam no Caixa, correto, gente? Então é para aqueles que ficam no Caixa, não inclui, obviamente, o gerente e os demais aí, tá? Fica atento quanto a essa questão. No parágrafo 1º, vem falar que a duração normal do trabalho estabelecido neste artigo ficará compreendida entre 7 e 22 horas, segurando ao empregado no horário diário, intervalo de 15 minutos para alimentação, tá? Isso aqui, a depender, isso aqui nem é muito utilizado, a depender de que for a convenção acordo coletivo, até porque isso aqui é um dispositivo de 67. Já temos a atualização de 2019, tá? Por isso que eu falei para ficar atento aí quanto à questão das atualizações. Ó, mais 2 atualizações aqui, ó, para o terceiro e quarto. Para os demais empregados em banco e em casas bancárias e Caixa Econômica Federal, a jornada somente será considerada extraordinária após a 8ª hora de trabalhada. Ou seja, fora o Caixa, todo mundo que trabalha no banco
vai trabalhar às 8 horas normais, tá? Às 8 horas normais. Parágrafo 4º. Na hipótese de decisão judicial que afaste o enquadramento do empregado, na exceção prevista no parágrafo 2º, o valor devido relativo à hora extra e reflexo será integralmente deduzido e compensado no valor da gratificação. Então fique atento quanto a essa questão aí, ok? Temos outros artigos para dar uma lida. Ana, você está aí, Ana? Está me ouvindo? Tá sem áudio? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Importante também, gente, como eu falei para vocês, deixa eu só ver se eu consigo. Questão da gerência aí, ó. Bora lá. Eu não sei se é porque eu mandei esse link aqui, tá, gente? Vocês estão acostumados com a aula no YouTube, né? Eu tô gravando aqui pelo Google Meet, tá? Mas eu vou deixar a aula gravada depois no YouTube, porque eu tô vendo que a maioria não conseguiu entrar. Tô vendo as mensagens aqui, mas não tem problema não, tá? Vamos continuando aí e depois vai ficar gravada lá no YouTube. Quem não conseguiu assistir ao vivo, assiste depois, ok? Como eu já falei para vocês, cargo de confiança aí vai também, já lembrando um pouquinho da nossa última aula, né? Questão do gerente, tá? Ele não passa pelas mesmas regulamentação que uma pessoa, trabalhador comum, ok? Ele pode ficar mais tempo à disposição do empregador. Contudo, quando fala em gerente aqui, principalmente questão do banco, normalmente o horário estipulado para ele aí é às 8 horas mesmo, tá? Às 8 horas normais. Lembrando também que normalmente o banco aí não abre no final de semana, né? Então por isso que são 40 horas semanais, desde que tenha poderes aí de chefia, de confiança e receba gratificação não inferior a 1/3 do salário normal aí do empregador, tá? Então fica atento quanto a essas questões e tem mais súmulas aí para vocês darem uma lida, principalmente essa 102 aqui, tá? Do TST. Dá uma lida aí que é importante. E aí a gente já vem questão dos bancários por equiparação, tá? As empresas financeiras de processamento de dados que prestem serviço aos bancos também são equiparadas ao estabelecimento bancário para efeito de fixação de jornada normal de trabalho, tá? Fica atento quanto a essa questão. Tem a questão também da jornada aí dos telefonistas, tá? Como é que funcionaria? Empresas que exploram o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, isso aqui a gente vê menos, né? Mas existe ainda mais, também dependendo da área militar, enfim. Da radiotelegrafia ou da radiotelefonia, fica estabelecido para a respectiva operadora duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia, ou de 36 horas semanais. Isso porque, inclusive, também tem a questão de quem mexe com o computador, tem que fazer muito esforço repetitivo, e isso até para não causar a famosa LEP, se eu não me engano, tá? É um transtorno aí de repetição, que pode causar algum tipo de paralisia, algum tipo, pode prejudicar o empregador. Inclusive, eles tendem a ter normalmente um descanso, mais descanso que o empregado comum, tá? Que é uma vez só durante o turno. Normalmente eles têm a cada 40 minutos, cada segundo, descansa por menos 5, 10 minutos. No caso que eu falo de quem mexe com o computador, teclado, né? Digitar para poder descansar e voltar, tá? Continuando aqui, temos aí também artigo 227 da CLT, que vem falar sobre essa questão que a gente leu da súmula, tá? Observando aqui, principalmente para o primeiro, quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a empresa tem que pagar
o horário extraordinário do tempo, né, excedente, com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal, tá? Então fiquem atentos quanto a essa questão. Aqui, ó, 228. O operador não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual auditiva, com escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Até isso a CLT vem trazer, tá? Então fica atento com algumas questões. São questões básicas, tá? Nem tudo cai, mas é importante a gente tá por dentro, tá? Vou dar uma pulada aqui um minutinho, tá? Isso aqui é tudo letra de lei, tá? Não vou ficar lendo isso aqui a maioria. Pegar só os principais pontos para vocês, para a gente estar discutindo, principalmente as principais aí atualizações, tá? Pronto, continuando aqui, tá? É importante a gente também ficar atento dentro do direito do trabalho. Normalmente aí muitos falam que é pegadinha, né? É uma matéria tranquila, direito do trabalho, tá? Mas muitos aí tendem a pensar como pegadinha, principalmente quando cai alguma questão sobre porcentagem, enfim, o horário extra aí normalmente é 50%, é 100%, como é que fica, tá? Isso aí vai até dentro dessa questão de jornada de trabalho, tá? Normalmente aí o horário extra é 50%, correto? Mas no meio de semana e quando se trata de feriado, final de semana não trabalhado, o horário extra aí é de 100%, tá? Mais na frente a gente deve estar vendo aí, uns artigos mais na frente. Fica atento também, gente, porque direito do trabalho, como eu falei para vocês, posso dizer assim, uma matéria antiga, tá? Teve atualização agora em 2017, mas nossa CLT mesmo é da década de 40, tá? Na época de Getúlio Vargas ainda. Então, fica atento quanto a essa questão, para não pegar, sair lendo do início ao fim achando que está estudando bem não, tá? Fica atento com as atualizações. Bora lá. E aí a gente já entra dentro do tema que eu queria principal aqui para a aula de hoje, tá? É a questão da jornada extraordinária, ok? O que seria essa jornada extraordinária? É o ajuste firmado entre empregado e empregador no sentido de permitir a este a exigência de extensão da duração diária do trabalho, em virtude de circunstâncias excepcionais. Então, a jornada de trabalho normal é de 8 horas, tá? Ou 44 horas semanais. Qualquer labor acima desse limite é considerado trabalho extraordinário. Ah, professor, mas tem que ser acima de 44? Não, aquilo que você estabeleceu no seu contrato, exemplo, contrato de advogado não seria 20 horas semanais? Passou 30 minutos, 1 hora, já é considerado hora extraordinária. Obviamente, você vai receber por essa hora extraordinária, né? Esse acréscimo aí, ok? Lembrando também que é indispensável que haja anuência por escrito do empregado para a prestação das horas extras. Quer dizer o quê? Quer dizer que você não pode, a seu bel prazer, estou precisando de uma renda extra. Vou começar a trabalhar 10, 11, 12 horas lá no meu trabalho para conseguir uma renda extra no final do mês. Não, tá? O empregador que tem que te pedir para fazer esse horário a mais. Não cabe a você fazer para receber não, tá? Está agindo de má fé. Inclusive aqui, ó, o fato de o empregador não ter determinado a prestação das horas extras não desobriga do pagamento correspondente, tá? Nas atividades insalubres, as horas extras precisam da autorização do órgão competente. Como eu falei com vocês aqui, é indispensável a anuência por escrito do empregado, tá? Para a prestação das horas extras. É importante também, como eu falei, eu acho que até troquei aqui para vocês aqui. O empregador, é importante que ele peça também essas horas extras, tá? Você fazer essas horas extras, não está correto mesmo. Você fazer essas horas extras a mais
agindo de má fé, querer aumento de salário, enfim, isso aí não é permitido. Agora, obviamente, que é o que diz aqui, ó, quando você, às vezes, um serviço está apertado, quando você quer fazer uma determinada hora extra aí, igual, por exemplo, acontece muito final de ano, tudo inclusive é pactuado com convenção coletiva, o empregador não precisa necessariamente pedir por escrito. Você pode fazer que aí no final você vai receber o pagamento correspondente, tá? Mas fica a questão aí de como a intenção do empregado, né? De como ele agiu, tá? E nas atividades insalubres, as horas extras precisam de autorização do órgão competente, tá? Atividade insalubre, fica atento quanto a essa questão aí. Já no artigo 59, ó, um dos artigos mais importantes para a gente ver hoje aqui, ó, a duração diária do trabalho poderá ser acrescido de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, se no seu contrato está previsto 8 horas diárias, você não pode ultrapassar 10, tá? O máximo limite aí é de 10 horas diárias, ok? Mesmo que quiser fazer 11, 12, não pode. Ah, professor, e quem trabalha a escala de 12 por 36, enfim, pode? Pode, mas aí já não é um contrato normal, tá? Isso aí já é previsto de acordo com convenção, acordo coletivo, tá? Então isso aí tá por fora. A gente está trabalhando aqui a regra, ok? Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à hora normal, tá? Fica atento a isso também, como eu falei para vocês. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma de jornadas semanais de trabalho previsto, tá? Então, existe também essa questão da compensação, tá? Pode ser feito sim, tá? Às vezes trabalhou mais em um dia, compensar no outro. Tem problema não. Até mesmo porque vai depender também de cada empresa. Normalmente as empresas têm, né? Questão do banco de horas, tá? Que mais na frente tem assunto só sobre isso aí, ok? Fica atento quanto a essa questão. Adiantando, tá? Nas atividades insalubres, como a gente falou, ó, assim consideradas constantes do quadro mencionados no capítulo da segurança e medicina do trabalho, capítulo específico, depois vocês dão uma olhada, ou que neles venham a ser incluídas por administro do trabalho, tá? Quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, tá? Então fica atento quanto a essas questões aí, tá? Seguindo adiante, tá? Artigo 61, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencional, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Ok. Parágrafo 2º. No caso de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da data normal, da hora normal. E o trabalho não poderá exceder a 12 horas, desde que a lei não fixe outro limite, tá? Então isso aí a gente também já tinha dado uma vista, né? Fiquem atentos, principalmente quanto a essas exceções aí, ok? Um assunto importante também é a questão sobre a interrupção do trabalho, tá? Como é que funcionaria? Olha lá, ó. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, que determina a impossibilidade de sua realização, a duração de trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de 10 dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, tá? Fica atento quanto a essas questões aí, ok? Gente, deixa eu dar uma adiantada aqui. Hoje eu não vou conseguir fazer muito para vocês aqui, até explicando, né? Nessa altura, depois de já também quase 30 e poucos minutos de aula.
Hoje eu não fiz aula presencial, porque eu torci o pé, tava no escritório, indo pro escritório lá, enfim, pisei no buraco, aí torci o pé, tô com ele todo inchado aqui, sentado, e aí inclusive eu não sei nem se eu vou conseguir render muito aqui não, mas vamos fazer até onde dá, tá? E aí qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? Fica também para casa aí a leitura. Ainda bem que foi um assunto bem tranquilo, jornal de trabalho, um assunto bem fácil, fácil compreensão, mas agradeço aí a compreensão de vocês, tá? Bora lá seguindo, tá? É, E aí aqui já entra, que eu falei, estava explicando para vocês, né? A questão da compensação da jornada de trabalho, tá? A compensação da jornada de trabalho, tá? Antes de entrar dentro dessa questão da compensação da jornada de trabalho, lembrem também a questão do sobreaviso, que eu estou até vendo aqui, quase que eu deixei passar, tá? E está lá no artigo 244, parágrafo 2º da CLT, ou 224, caput de outros artigos também, incisos, as horas de sobreaviso dos eletricistas são remuneradas abaixo de 1/3 sobre a totalidade das parcelas do natureza salarial. Tá? O que seria o sobreaviso? O sobreaviso é aquele empregado que não necessariamente está nas dependências da empresa, muitas vezes estão, né? Igual no caso de médico, no caso de, enfim, bombeiro, entre outras profissões, não está trabalhando efetivamente, muitas vezes quando ele está de sobreaviso em casa, enfim, a pessoa tem que estar em alerta que a qualquer momento ela pode ser chamada e ela tem que de forma imediata ir para o trabalho, tá? Então por isso que fala sobre aviso, para a pessoa ali ficar mesmo não estando lá, para ficar ligada. Fica a questão sobre essa questão do sobreaviso aí. Olha lá, ó. Caso o empregado seja acionado para trabalhar durante o período de sobreaviso, receberá o valor da hora trabalhada. Se a jornada total ultrapassar 44 horas, terá direito também ao adicional de horas, além do valor das horas de sobreaviso, tá? Então fica atento, ó. No caso do hipótese do 244, parágrafo 3º, o empregado está sob regime de prontidão, a qual difere do sobreaviso da seguinte maneira: o empregado de prontidão fica esperando o trabalho dentro da empresa, então aí já é a diferença, ó. O pagamento é na importância de 2/3, tá? Então, de prontidão, a pessoa está lá dentro da empresa, de sobreaviso, não. O pagamento é importante de 2/3, a escala no máximo de 12 horas. Quando estiver em regime de prontidão, o empregado deve ficar em local destinado ao repouso ou descanso, tá? Então, fica atento com essa questão da prontidão, que é importante sim, tá? Falando da questão da compensação da jornada de trabalho, aí está no inciso 13 do artigo 7º da Constituição, que faculta a compensação do excesso de horas de trabalho de uma jornada pela diminuição de horas em outra jornada, tá? É possível, dentro dos limites, tá, do ius variandi, do empregador, instituir um regime de compensação de horas de trabalho, tá? E pode ter um banco de horas, de forma que o labor em um seja compensado em outro, desde que haja previsão, acordo com convenção coletiva, tá? Então, tem que ter uma convenção coletiva prevendo isso aí. E não pode, a seu bel prazer, o empregador, porque você trabalhou 10 horas no dia, no outro dia você vai trabalhar 6, tá? Você tem que estar previsto em convenção coletiva. Se tiver previsto, sim. Aí, normalmente, ele vai selecionar os dias que dá mais movimento, né? Você trabalhar mais, nos dias que dá menos, você trabalhar menos. Ok? Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescido de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Lembrando aí que a remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal, tá? Isso aqui a gente já tinha lido e é importante que vocês prestem atenção nessa questão aí, tá? Já expliquei sobre essa questão das horas extras. E aí vem a questão da jornada, como eu já até comentei, né? 12/36, tá? Sofreu alteração significativa aí com uma reforma trabalhista.
principalmente em decorrência da criação do artigo 59A e 59B, que diz o seguinte, bora lá. Em exceção ao disposto no artigo 59 da Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados intervalos para repouso e alimentação, tá? Fica atento quanto a essa questão. Aí já vem também falar sobre a jornada noturna, como é que funciona a jornada noturna. Extremamente importante isso aqui, tá, gente? Inclusive, quem quiser, anota aí, grifa, é importante demais essa tabelinha. Para os empregados urbanos, considere esse trabalho noturno aquele realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Tá? Vai receber muito mais, tá? E as horas é contado de forma diferente, mas na frente a gente vai ver o porquê. Para os rurais, o horário noturno para os que trabalham na agricultura é definido entre 21 horas e de um dia e 5 horas do dia seguinte. O trabalho noturno para quem trabalha na pecuária é aquele realizado entre 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte. A tabelinha está bonitinha para vocês. E aí o artigo 73 vem explicar aí mais ou menos como é que funciona a importância desse horário noturno, tá? Ó, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno. Por isso que é importante saber quando começa e quando termina. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora noturna, tá? Lembrando que a hora do trabalho noturno, ele é computado como 52 minutos e 30 segundos, tá? Então, não é os 60 minutos aí de uma hora, que é trabalho normal, é 52 minutos. Então, se um trabalhador teria que trabalhar 8 horas, nesse período aí de 52 minutos e 30 segundos, 8 horas equivale a 7 horas e um pouquinho, tá? Então, tem que fazer os cálculos aí. Fique atento para a questão dos honorários, do acréscimo de 20%, ok? Bom, seguindo, deixa eu ver aqui, travou aqui, né? E aí já entra dentro da questão dos intervalos, tá? Interjornadas, intrajornadas, como é que funcionaria a questão desses intervalos aí, ok? O que seria cada um? Bom, começando aqui com o intervalo interjornada. O que seria o intervalo interjornada? É aquele concedido entre uma e outra jornada laboral para o restabelecimento físico e mental do empregado, tá? São de 11 horas. Então, interjornada é, por exemplo, um trabalhador que trabalha aí de 8 da manhã e vai até as 17, 18 horas, esse trabalho que ele realizou de 8 horas diárias, beleza. Quando ele vai para casa, depois que terminou 17 horas, até começar o dia anterior, 8 horas da manhã, esse intervalo de um dia para o outro, normalmente, né, no comércio, é um intervalo interjornada, entre uma jornada de trabalho e outra, tá? Diferente da intrajornada, tá? Que é aquela dentro da jornada de trabalho, dentro daquelas 8 horas. Como é que acontece normalmente? O trabalhador que trabalha de 8 até às 18, normalmente ele trabalha de 8 a meio-dia, aí tem o descanso, que é o da intrajornada, tá? De meio-dia até as 2, volta 2 horas e vai até as 18, aí dá 8 horas, ok? Esse é intra, dentro da jornada. Já o interjornada de uma jornada para outra, tá? Que tem que ser no mínimo de 11 horas, tá? Então, fazendo os cálculos aí, se a pessoa terminou de trabalhar às 18 horas, tá? De um dia para o outro, para começar o próximo turno, tem que ter pelo menos 11 horas de descanso, ok? Então, fica atento quanto a essa questão aí. Lembrando aí, ó, artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para o descanso, tá?
Então fica atento aí. Lembrando que será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, que normalmente é reservado aí ao domingo, né? Tem que ter no mínimo 24 horas consecutivas de descanso, tá? Fica atento aí. Olha lá, intervalo intra-jornada, já expliquei, né? Aquele concedido dentro de cada jornada laboral, tá? E aqui tem as horas, que é importante, né? De jornada aí, vamos supor que você trabalha até 4 horas diária. Eu preciso de intervalo? Não, você não tem direito de intervalo. Se eu trabalho de 4 até 6 horas, normalmente quem trabalha direto, né? Você ali tem que ter no mínimo 15 minutos de intervalo. A partir das 6 horas, mínimo 1 e máximo 2 horas. Tá? Então, se o patrão aí, se trabalhar 8 horas por dia, ele pode dar só 1 hora de intervalo, tá? Fica dependendo dele aí. Normalmente são 2, né? Aqui a gente está mais acostumado, ok? Então, mas fiquem atentos quanto a essa questão aí, ok? E aí tem os intervalos intra-jornadas especiais, inclusive eu adiantei, né? Questão do digitador, né? Que era antigamente o datilógrafo, que hoje é o digitador, o teclador, enfim. Tem um descanso de 10 minutos para cada 90 minutos trabalhados, tá? Justamente para não gerar nenhum tipo aí de doença quanto esse esforço repetitivo, ok? No mais, isso é só. Gente, quero que vocês terminem de ler em casa, tá? Agora o mais importante eu já expliquei e façam as questões. Não, na verdade a gente já até acabou. A gente já até acabou. E agora envolve as questões, ok? Quero que vocês façam uma questão. Só uma questão aqui, que eu esqueci de falar, principalmente a questão da amamentação. Ó. A lactante, né? Tem 2 intervalos de 30 minutos até a criança completar 6 meses de idade, tá? Importante aí, ó. Artigo 396. Para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um, tá? Então, normalmente para amamentar a criança a cada 3 horas. Fiquem atentos aí. Ainda bem que deu para terminar esse tema, tá? Então, jornada de trabalho a gente matou, o contrato de trabalho também. Próxima aula a gente vai começar processo do trabalho. As questões eu não vou fazer com vocês, porque eu quero que vocês façam aí em casa. E até mesmo porque eu acho que só tem eu e a Ana aqui. A Ana, eu acho, não sei se ela está me escutando ou se não está conseguindo, o áudio dela tá ruim. Mas enfim, próxima aula aí, quero saber como é que foram as questões de vocês, tá? No mais, agradeço a presença de todos, para quem está assistindo a aula gravada aí, tá? A Ana está presente também. Tenha um bom final de semana e domingo nós temos nosso simulado. Tanto para quem está em casa, quanto para quem for fazer presencial, no mesmo local da nossa sala, às 13 horas, ok? Cheguem sempre 10 minutinhos antes. Tá bom, galerinha? Quero agradecer, obrigado, boa noite,